Estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional do grupo caritativo São Francisco de Assis, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje um programa todo especial, porque nós voltamos de novo ao nosso querido Paraná, né? Desta feita não só com o Rodney, mas também com o nosso outro e querido amigo, e agora pontes que vamos construir para a eternidade, com o nosso irmão Dineu de Paula, que vão fazer conosco hoje o programa. Então eu quero aqui, ao convidado primeiro, né, que está fazendo a sua estreia, que é o nosso Dineu de Paula, lhe dar uma boa noite e dizer muito obrigado pela sua vinda, e com certeza o programa vai ser bastante instrutivo, meu querido. Boa noite, Tavares, boa noite, Rodney, boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite e espero realmente que seja uma noite muito agradável, que as pessoas se sintam instigadas a participar. Tá? É um prazer realmente estar aqui. Maravilha, muitas histórias temos para contar, meu amigo Rodney, que bom, multiplicando esses amigos que nós encontramos aí pelas web rádios da vida, né? Mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Obrigado, Tavares, boa noite, Dineu, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio, nosso boa noite, nosso agradecimento pelo convite, e realmente é uma grande satisfação a gente poder compartilhar as coisas boas que tem aqui no Paraná, e também conhecendo as coisas boas que existem em Natal e em outros cantos do Brasil, né? Isso que é o mais importante, a gente compartilhar. O mundo parece que depois dessa pandemia ficou, como diz um amigo meu, ficou mais pequeno, mais menor, né? Porque hoje a gente consegue compartilhar conhecimentos que a gente, 3, 4 meses atrás não achávamos que poderíamos. Mas nós somos uma web rádio espírita e num programa espírita. E tem um amigo nosso aqui que diz assim: olha, tá, a gente tem que sempre pedir autorização, permissão. Eu digo, como é que é a autorização? Isso é a prece, tem que fazer a prece, a oração. E como você é o nosso convidado especial, Dineu, eu acho que você poderia fazer a nossa prece de iniciação, fazer a nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, trazendo a sua verve, o seu conhecimento e sua emoção para abrirmos esse nosso estudo da noite de hoje, meu querido. Perfeito. Já? Já. Então vamos lá. Perdoem os olhos fechados, mas é a força do hábito, tá? Eu sempre olho de olhos. Agradecemos a bênção desta noite de paz, em que, graças aos recursos de tecnologia, estamos reunidos para meditar sobre as leis divinas, sobre a imensidade do amor de Deus, sobre o seu legado de amor, sobre a doutrina espírita, uma explicação minuciosa do seu evangelho, como faróis que devem nortear os nossos caminhos, nossas escolhas. Então, rogamos, Senhor, que esteja conosco, que nos inspire, que nos ajude a que o nosso raciocínio seja o mais claro possível, que logremos confortar, na medida do possível, quem ouve, e pedimos que realmente esteja conosco, e não por qualquer mérito nosso, mas por generosidade sua, que afirmou que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio deles. Então, que não estejamos apenas juntos, mas efetivamente reunidos, que nossos corações batam em uníssono no intuito de aprender, de crescer, de amealhar conhecimentos e amigos novos. Seja conosco, Senhor Jesus.
Graças a Deus, depois dessa rogativa do nosso irmão que abriu as portas para que a espiritualidade pudesse trabalhar conosco, como ele bem rogou, a assistência amorável, nós vamos com essa imagem de Jesus que está aí na tela, cuidando, né, do nosso planeta. Nós vamos pensar agora o evangelho da noite de hoje, que está inserido no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. E o nosso querido codificador pensou lá de Lucas 6, 43, 45, essa passagem da vida de Jesus. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem cacho de uvas das sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, com essa mensagem, essa advertência de Jesus, nós vamos iniciar num clima de paz o nosso estudo com os nossos irmãos Dineu e Rodinei, lá de Curitiba. E eu estive sabendo, meu amigo, que teve 35 graus aí, né? Na cidade de Curitiba, então é quente, né? Foi quente realmente o nosso. Mas, meu amigo Rodinei, o que é que você poderia falar sobre essa parte do Evangelho de Jesus tão interessante que ele fala da árvore, dos frutos? Enquanto estava lendo ali, eu estava me lembrando, né, que às vezes a gente acha que a nossa ajuda, a nossa contribuição é só com recursos financeiros, né, recursos materiais. E você bem na narrativa fala, né, da riqueza que a gente tem no coração, né. Então, realmente você pode ser essa árvore, né, que frutifica, que se a gente analisar a árvore em si, que ela possa produzir muitos frutos, se alguém estiver passando fome e passar por ela, além de sentir o frescor, né, da sombra, vai poder ali, naquele momento, pelas bênçãos de Deus, retirar um fruto e saciar sua fome, né? E se a gente trazer para a gente, assim, nesse sentido, como a gente pode usar esse fruto da palavra, da escrita, né, do bom conselho, às vezes até chorar junto com a pessoa que passa por um momento difícil. Isso é uma riqueza que vem do coração, é isso que realmente demonstra que a gente tem realmente as nossas raízes fincadas numa base sólida que é os ensinamentos de Jesus. Ele não quer grandes feitos nossos, né? Ele quer coisas pequenas que a gente vá fazendo dia a dia, né? Se a gente observar o mundo, tem pessoas que têm destaque, mas a maioria são os anônimos que Deus conta para que o nosso planeta possa mudar de provas e expiações para regeneração. Eu penso desta forma, assim, trazendo nesse momento. Se o Dineu quer Belíssimo palpitar pensamento. também, pode palpitar, tá? O que o Dineu também gosta de falar. Dar Mas uma eu acho que opinião. Dineu, ele tá com a imagem congelada. Eu acho que ele deu um probleminha na internet dele, porque ele congelou, Aqui certo? para mim tá normal. Ele tá falando, tá se mexendo? Não, ele tá aqui só a imagem congelada aqui para mim. Oi, você Ou- não consegue me ouvir? Aqui tá não, normal. ouvir eu tô ouvindo, só não tô. Mas tudo bem. Então, e aí? Já que você tá só com a voz, o importante é a voz, nós estamos numa rádio. Rodney fala um negócio muito interessante. Os anônimos que trabalham no mundo é que estão levando esse mundo de provas e expiações para a regeneração. São esses frutos aí que, meu amigo Dineu, que a gente precisa cultivá-los mais, com árvores mais frondosas de amor e de paz, meu querido. Ah, sem sombra de dúvida. E vou lhe dizer, é algo que eu tenho refletido
depois que começou essa crise da pandemia, né, que durante muito tempo quem eram considerados os heróis, né, de repente eram jogadores de futebol, sem prejuízo, sem desrespeito nenhum a eles, entende? Ou eram cantores disso, músicos daquilo, muitas vezes que nem tem uma mensagem de vida muito significativa. Clara. O exemplo de vida, às vezes, não é triste, tá? E, de repente, nós vemos que o que é essencial é o pessoal que faz a limpeza, é o pessoal que faz a comida, são os enfermeiros, são os médicos, quem cuida do outro é que se torna essencial num momento de emergência. Então, às vezes os valores estão bem invertidos mesmo, e eu penso a respeito dessa passagem do Cristo, que é um convite até a que olhemos a nossa vida, o que estamos fazendo, né? Porque conhece-se a árvore pelos frutos, né? Então, observar a nossa vida, né? Se realmente ao nosso lado a dor se torna menos atroz, surge a esperança, as pessoas se sentem confortadas, consoladas. Então, prestar atenção no ser humano que nós somos. Isso é muito importante. Você falou desses trabalhos essenciais, onde você falou desses anônimos, e uma profissão que jamais, pelo menos aqui na minha rua, no meu bairro, deixou de funcionar foi o nosso apanhador de lixo, o nosso gari, né? Não sei como é que se chama aí no sul do país, mas aqui a gente chama de gari, é o lixeiro que passa no carro do lixo, que já é um trabalho hercúleo e não faltou um dia desde que nós entramos e saímos, e eles estão ali, e são verdadeiros trabalhadores anônimos. Vamos imaginar que eles não passassem uma semana, duas, um mês, como é que nós não estaríamos? Então, para ver como é importante aquilo que você falou. Mas, meu amigo, para começar aqui, você hoje é palestrante espírita, né? O grupo Laço de Ternura, se não me falha a memória, a casa que você trabalha. Sociedade Espírita Laços Fraternos. Laços Fraternos. Você é autor de 4 livros. Lógico, Isso. são psicografias, né? Perfeito. Mediunidade psicográfica. Mas parece que você entrou na questão da psicografia de uma maneira meio assim, inusitada, né? Sui generis. Você poderia contar para nós como é que foi esse caso? Porque realmente é um caso que daria até um livro. Eu sei que você não iria escrever um livro sobre você. Poderia ser outra pessoa, mas daria perfeitamente um livro, né? Tá. Nos conta aí essa história. Tá, primeiro que eu vou ter que dizer que eu sempre li entrevistas de Divaldo, do Chico Xavier, dizendo que essa mediunidade para a escrita de romances pressupunha um transe muito profundo, né, e que era um transe especial, e eu achava, uau, né, nunca imaginei, entender, jamais passou pela minha cabeça que isso pudesse estar, digamos assim, no meu caminho, entende? Porque eu sempre achei minha mediunidade um pouco singela demais para essas coisas. Só que eu frequento esse centro e ele também era frequentado por uma amiga minha, uma médium extremamente talentosa, com uma mediunidade muito singular, uma vidência muito ostensiva, audiência tal, e ela tem aquela característica da mediunidade mecânica, que ela, a hora que ela entra em transe, né, e começa a escrever, ou falar, ela perde completamente a consciência, não sabe absolutamente nada do que escreveu, do que falou. Ela psicografa em alemão, francês, inglês, italiano, né? Sendo que ela só fala português. Eu até recordo que uma vez veio uma mensagem para mim, psicografada por ela, que era em alemão clássico antigo. Eu não achei quem traduzisse aqui no Brasil, mandei por e-mail para a Alemanha.
pedindo para um amigo meu encontrar quem traduzisse. Daí a resposta veio que era um alemão escrito por alguém da classe alta, muito sofisticado. Não é alemão de quem aprende depois de adulto. Tinha que ser alguém que tinha conhecimento de alemão muito E era um profundo, né? alemão arcaico, né? Quer dizer, era bastante antigo, não é Bastante antigo, termos muito antigos, assim, que o pessoal, digamos, do dia a dia nem se toca. E daí eu comentei com ela, eu digo, olha, você tem uma mediunidade tão pujante, né? Eu acho que alguém com talento tão grande quanto o teu deveria produzir mais. Ela, e como que eu vou fazer? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, nós tínhamos um grupo de estudo que funcionava na quarta, das 8 às 9h30, e daí eu disse, olha, quarta, 10 horas depois que o pessoal for embora, eu fico com você ali para você psicografar, né? E ela topou, e eu comprei folhas de papel A4, canetinhas, tal, e fui lá animado com a ideia de ser secretária, até porque a psicografia dela é muito rápida, muito intensa, no melhor estilo Chico Xavier. certo. E daí, estava pronto para psicografar, para fazer meu papel de secretário, ficar ali trocando folhas, tal, tralala. E daí nós fizemos uma oração, e ela, no jargão popular, digamos assim, incorporou uma das mentoras presentes na reunião. E a mentora, imediatamente, ela falou que os papéis estavam trocados, que eu que tinha que escrever. Eu disse, foi um negócio assim, até sem pensar, porque era tão à par, tão estranho para mim, uma coisa que disse, olha, amanhã você vai dançar balé no teatro. Eu, tipo, E balé clássico, né? eu digo, não tem como. Eu falei para a entidade, eu digo, olha, a senhora está enganada, eu não vou escrever nada, quem vai escrever é ela. Daí ela disse, não, o compromisso é seu, foi você que assumiu antes de encarnar, você que tem que fazer, né? Daí o que você faz? Você não fica brigando com o mentor, né? Daí peguei a caneta, o papel e comecei com o maior desconforto do mundo, sabe? Assim, muito desconfortável com aquilo, muito desconfortável, muito desconfortável. Agora, nessa reunião, porque aqui no Nordeste nós temos um ditado, não sei se aí no Paraná tem, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, se o mentor mandou, meu amigo, né? Na hora Pois dessa ele tem que eu ter juízo, né? saí fazendo, né? Mas com muito desconforto, confesso. Com muito desconforto. Lógico, eu fico imaginando como é que você encara um negócio desse, você treme. Eu, pelo menos, ficava tremendo até mais horas. Mas estava só você e ela na reunião ou tinha mais alguém fora vocês dois? Nesse Não, só momento? nós dois e os mentores da casa estavam Lógico, lógico, lógico. só, entende? E daí nós ficamos, tanto que esse livro Cartas ao Trabalhador Espírita, ele foi inteiro escrito lá, entende? Até porque eu tinha realmente uma insegurança, né? Estava preparado emocionalmente para a tarefa, entende? Eu sempre achei que a minha mediunidade era aquela mediunidade de socorrista, para espírito sofredor, né? Não passou pela cabeça ter a mediunidade literária em momento algum da minha vida. E daí, eu até... E daí são descobertas que você faz, né? Daí, ali é que eu descobri que a minha mediunidade era semi-mecânica, entende? Que a mão ia escrevendo e eu ia ficando sabendo que estava sendo escrito. Tanto que nesse É muito interessante. Cartas ao Trabalhador Espírita, eu lembro que o Espírito colocou lá, como título, psiquismo, num dos capítulos, psiquismo e misticismo. Daí eu pensei, Deus amado, e agora o que vai sair daí, né? Porque eu não sei nada sobre misticismo. Como é que vai? Isso aí não vai dar certo, né? Mas daí a mão foi escrevendo, tá? No final. E daí, enquanto eu escrevia esse livro, até para me dar insegurança, eu escrevia e o espírito ficava ali, tá? Daí eu dava para ela ler e o espírito ia lendo em voz alta e ela, com mediunidade audiente, ia confirmando que eu tinha escrito certinho, tá? No máximo eu usava Era confirmação, né?
Foi tipo um socorro para mim, porque em situação diferente eu não ia, né? Era demais para mim, entende? Era muita coisa para mim. Tá? E de repente acabei escrevendo Viajante. Você tem noção do que é para mim? Vou ser bem franco. Pois Daí, não. quando eu comecei a escrever um romance, que foi o meu primeiro romance, Cartas ao Trabalhador Espírita, é um romance de 528 páginas que eu É escrevi grande. sem saber a palavra seguinte, tá? E daí disseram que eu podia fazer em casa, tal, que era para fazer na minha casa, marcar um dia que eles iam escrever em casa comigo, tá? Certo. Verdade, assim, tinha dias que antes de começar a fazer a psicografia eu chorava, entende? Tipo, isso aqui não vai dar certo, entende? Eu estou com a pessoa Sim, sim. tal. E daí eu achava engraçado que o espírito ficava esperando eu terminar de chorar e daí escrevia e ainda descontava o tempo que eu tinha gasto chorando, entende? Porque ele tinha o tempo que ele escrevia, daí se eu ficava Eu chorando, preciso desse tempo, né, amigo? aí ele descontava depois, entende? Daí fazer o quê? Daí eu me conformei, entende? O primeiro romance foi, daí veio o segundo, daí o terceiro, escrevendo o quarto, né? Então, Então, até agora são romances. São 3 já escritos, né? Isso, psicografados, e um quarto que está aí no prelo, vamos dizer assim. Mas sempre romances. e um de mensagens, e um de mensagens. Esse Cartas ao Trabalhador Espírita é um romance mesmo. Você falou de qual é o de mensagem? Cartas ao Trabalhador Espírita. Cartas do Trabalhador é um de mensagem, certo? Eu só queria chamar, Lineu, o Rodney aqui, porque eu queria saber o seguinte, meu amigo. Qual é a sua mediunidade, além da mediunidade de microfone, né? Porque o comunicador, a única mediunidade que ele tem é o tal do microfone. Mas você, assim, nesse tempo todo de trabalho, você tem, nesses estudos, tem alguma vertente mediúnica aí, meu querido? Olha, Tavares, eu vou falar para você que eu estou aprendendo, tá? Ultimamente, até o Dineu até conversou comigo, esse tempo fora do ar, para entender mais ou menos o que acontecia comigo, né? E realmente tenho mais Sim. aptidão para a questão do microfone e a questão tecnológica, mas, porém, todavia, a gente consegue, eu estou começando a conhecer como é que é essa aproximação, como é que é essa chegada de alguma informação que vem do outro lado. Então, é uma coisa muito gostosa, sabe? E eu acho que essa relação é muito salutar, porque já vem quase que tudo pronto, já formatado, e eu só coloco em prática, né? Eu faço, bom, dá errado, a gente vai só testar, né? Vamos ver. E realmente dá certo a coisa, sabe? Então, eu tô gostando bastante, assim, sabe? E não vejo, né? Mas eu consigo sentir a energia, A e presença. aí geralmente tem uns determinados horários em que parece que faz um download de lá para cá, com um monte de informação. E aí eu já vou anotando e guardando tudo e colocando em prática. E, Certo. né, então é assim que funciona. Maravilha. Ô, Dineu, você falou que começou na casa e agora você está começou no, lá no Laço de Ternura, Laços de Laços Fraternos, e paternos. agora tá em casa. O Rony falou da aproximação. Como é essa aproximação? É sempre a mesma entidade espiritual que eu estou vendo aqui, que é o Inácio, que já psicografou esses 3 livros e o quarto, ou são várias entidades espirituais que trabalham com você, meu querido? Tá, não, cada livro tem um autor, tá? Por exemplo, o primeiro romance, ele começou, eu estava na reunião mediúnica, e daí eu vi que a minha mentora, ela chegou com um padre, tá? Hum, E conectou ele a mim para escrever, porque, nossa, ela conectou, certo. está fazendo, tá? E daí ele começou a escrever e eu vi pelo que ele estava escrevendo que era um romance, tá? E é o romance da última vida da minha mentora, tá? Hum, Então, foi o padre José Maria, que escreveu Confissões do Sacerdote. Daí, enquanto eu estava escrevendo Confissões do Sacerdote, sei. que se aproximava de mim, especialmente na hora do passe,
um monge ruivo, com uma roupa muito peculiar, assim, que mangas longas. Eu achava Sim. a cor da roupa dele, assim, tipo um diamante, assim, a hora que ele se movia, aquilo parece que brilhava, assim, tinha um movimento diferente, e ele tem uma característica muito grande, que é uma grande paz, entende? A hora que ele chega, uma paz de igreja que se estabelece, sabe? Como se fosse aquele silêncio de igreja. Daí ele ficou alguns meses comigo, aplicando passe e tal, até que um dia ele se apresentou no grupo mediúnico também, e eu já o conhecia, né? E ele começou a escrever, e eu vi que ia ser escrita a história, um drama pelo qual ele passou da vida dele, né? E quanto ao Inácio, o Inácio é curioso que há muitos anos atrás eu estava na minha cama, um domingo à noite, sentado, não em nada, e de repente apareceu um espírito na minha frente, assim, com todos os detalhes, aquela riqueza de detalhes imensa, sol robusto, mas tão rico de detalhes, assim, de você até reparar a pele, a tom do cabelo, você consegue conseguir reparar tudo. E daí eu perguntei quem é, né? E daí ele me disse que já tinha sido meu pai. Mas isso foi há muitos anos, tá? Então, quando ele aparecia, tá? E daí, quando ele resolveu escrever, ok, é um pai meu que sempre aparecia, então resolveu escrever, estamos escrevendo, tá? E agora eu estou escrevendo com um dos mentores da instituição que eu frequento, que eu também já conhecia de longa data. Certo. Agora, como é que funciona esse processo? Porque o Rodney falou da aproximação, já estou vendo aproximação, percepção de fluido, aquela coisa que a gente estuda, né, nas aulas mediúnicas. Como é que ocorre? Você falou há pouco do padre, né, que chega. Que sensação você experimenta antes de começar as chamadas psicografias? Que isso é muito importante para aqueles que estão aí na audiência, que também estão nessa vertente da psicografia. Quais as sensações que antecedem, vamos dizer assim, o ato da passividade mediúnica, já que a sua semimecânica é mais à mão, mas a sua cabeça fica clara, vamos dizer assim. Mas veja, identificar o tipo de fluido do espírito que se aproxima de você é um dos processos de educação na faculdade mediúnica, para você conseguir discernir, entende? Você tem que aprender a discernir, devagarzinho você vai sabendo quais são os fluidos de cada espírito, e especialmente a sensação que aquilo produz em você, porque um espírito evoluído, ele dá paz, tá? Então, eu sempre noto a aproximação do espírito, né? E ele me produz uma espécie diferente. Cada espírito me produz, digamos assim, sensações diferentes. E essa sensibilidade geral que Kardec fala no Livro dos Médiuns, eu tenho ela, assim, muito forte, essa coisa de perceber fluidos. Tanto que se eu estou andando na rua, assim, por exemplo, numa feira, e vão passando pessoas por mim, assim, com dor e tal, eu vou trocando de dor. Eu vou... trocando de dor, acho interessante. A pessoa passa perto de mim, eu vou sentindo dor. Ela está com dor de cabeça, está com isso, está com aquilo. Então, é uma coisa assim, é muito pujante, eu não tenho dificuldade nenhuma nisso. E é até algo assim que costuma me ajudar muito, especialmente quando se trata das reuniões mediúnicas, essas reuniões em que você faz o socorro espiritual, né, que chega um espírito perturbado, tal, porque eu sempre começo sentindo a dor dele, e é muito fácil você prestar atenção na dor, tá? Porque, veja, se você estiver se sentindo fisicamente ótimo, e tiver uma uninha encravada, toda a tua atenção vai para a unha encravada. Vai para tá? Perfeito o seu raciocínio. Então, daí, digamos, se chega alguém que está com uma dor muito forte porque deu um tiro na cabeça, digamos assim, eu sinto aquele tiro na cabeça, fica muito fácil de conectar com o espírito, entende? Porque é muito fácil de você mergulhar na emoção, né?
Só que com o espírito superior é uma coisa assim, mais suave, mais sutil, mais agradável, mas cada um deles tem um tom. Por exemplo, o Bernardo, ele passava emoções para mim de uma forma muito fácil, ele transmite emoção de uma forma muito fácil. Então eu escrevia os livros dele meio chorando, entende? Porque eram passagens tocantes da vida dele. E como ele se emocionava, porque é da natureza dele se emocionar e transmitir essa emoção, eu era muito frequente, tipo, a hora que eu ia escrevendo, já ia chorando, entende? Ia correndo. Agora eu estou escrevendo com um franciscano que é super sereno. Então ele escreve aquelas passagens, assim, sabe que ele está escrevendo sobre a vida dos outros, né? Ele está contando a história de uma pessoa, que também facilita que você não se emocione muito, né? Mas às vezes assim são passagens bem dolorosas, mas ele tem aquela paz, aquela tranquilidade, assim, digamos, de quem olha as coisas muito de cima, e daí com ele não tem muita emoção, né? Eu tenho o envolvimento da paz que ele me traz, mas ele não se emociona. É uma serenidade que ele lhe passa. Exato. E cada Muito espírito bem. tem uma característica, tá? Maravilha. Aí eu tenho um espírito aqui chamado Rodney, que ele vai agora começar a fazer psicofonia, né? O que é psicofonia? Ele vai ler aí, porque tem mensagens aí para ele. Então eu queria que você desse uma lidinha aí, meu amigo. Obrigado. A Marlene Venâncio logo vai estar por aqui, a doutora Marlene Venâncio. Terça-feira, assim que ele começou um programa, ela já mandou esse abraço aí para você. Tem também a amiga Hilde também, que mandou aí para você um abraço grande. É do Pará. Ela é do Pará, está aqui em Curitiba. Um amor de Muito pessoa bem. também. E nós falamos nela, né? Quer dizer, falou nela, ela apareceu. A Juliana, é do Uruguai. É que assim, o pessoal está com dificuldade. Eu até mandei um recadinho para você no seu WhatsApp, tá, Tavares? Você dá uma olhadinha aí, porque o pessoal está com dificuldade de acessar, porque tá diferente a comunicação lá, tá? Então talvez seja por isso que, né? Então daí eu mandei o outro link para o pessoal, que estão chegando agora. Mas realmente uma grande satisfação desses amigos aqui, queridos, prestigiando a gente aqui nesse momento. Né? Porque o Dineu de Paula tem cada história bacana que, olha, tem que espremer ele aí para você tirar bastante Vamos espremer. Bacanas, assim. Mas essa questão de choro, de alegria, de coisa, você tem algum relato assim que lhe emocionou, sem que você chegasse lá, mas que lhe impactou muito nessa vivência, nessas histórias, que pelo que eu estou vendo, você vai sentindo o que o Espírito vai escrevendo, não é isso mais ou menos que você tem? Então teve alguma dessas histórias do romance, a redenção de Lázaro, Confissões de um Sacerdote, que lhe impactou, algo que lhe impactou a mais do que um outro, por favor, meu querido? Tá, eu vou te relatar um caso que é peculiar, tá? Eu estava escrevendo Confissões do Sacerdote e chegou em determinado momento em que eu achei pela narrativa que estava sendo feita que determinado personagem iria se matar, tá? Sim. Que personagem sou eu reencarnado, tá? Daí eu pensei, Deus, eu vou relatar meu próprio suicídio, entende? Eu vou sentir meu suicídio. Eu pensei, ai, isso aqui não vai prestar, né? Daí eu comecei a enrolar, entende? A hora que chegou no momento assim, tipo, que eu achei que ia descambar para o suicídio, eu sempre fiz a psicografia na sexta-noite, eu comecei a enrolar, comecei a arrumar compromisso na sexta-noite para não psicografar, porque, veja, para não relatar meu próprio suicídio, tá? Tipo, eu não queria, desculpe, não entende, até porque tem a emoção, sabe? Lógico. Você sente, tá? Entende? Ai, meu Deus do céu, né? Só o que me falta, né? E daí, eu enrolei 2 sextas-feiras, tá? Arrumei compromisso, fui jantar com um amigo, cheguei em casa tarde e tal. E só que daí no sábado à tarde eu estava no centro espírita que eu vou aplicar passe. Pois não. E daí, quando eu estava lá concentrado, aí chegou o Padre José, entendeu? O autor da história.
Daí ele veio dizer, olha, eu vim te dizer que tal personagem não vai se matar, tá? Então você Então fique calmo. com tranquilidade. Daí você, ai, que bom, não vou me matar. Então, ai, que bom, tá? Então, se eu não me mato, eu continuo escrevendo, entende? Porque eu não estava preparado para relatar meu próprio suicídio. Eu posso até relatar minha morte, tipo, inocente, tá? Que eu morrer inocente não é ruim, mas se matar é muito ruim, né? Daí eu Certo. queria viver aquilo, sabe? E realmente, tipo, uma fraqueza minha, uma baixeza, mas fazer o quê? Sou humano, não queria Lógico. pouco, era demais para mim. Você estão pedindo demais, né? Vamos dar um tempo, eu vou precisar de umas semanas para conseguir forças para fazer esse processo. Aí, como eu não ia me matar, eu voltei a escrever com tranquilidade. Certo. Você teria algum outro relato, assim, em que, vamos supor, uma psicografia, uma mediunidade sua ajudou alguém, uma mãe, um filho, e houve aquela alegria, porque, tipo uma carta consoladora, já houve alguma coisa nessas suas escrevências aí, querido? Ó, oh, Tavares, a gente precisa fazer uma diferença, entende? Que a psicografia de romance, ela é dita psicografia literária, tá? É um médium que tem uma característica que se presta a longos relatos, tá? Ao passo que essa psicografia de cartas para parentes, ela se aproxima bastante da psicografia da mediunidade de evocação, e ela se caracteriza, ela é muito rara e se caracteriza por dois Fatores. características. Uma seria a mediunidade positiva, a capacidade que você tem de captar nome, endereço, data de nascimento, o avô, a avó, para que fique algo crível, entende? Não faz porque, afinal de contas, se alguém vai querer notícia de um parente que morreu, não basta vir uma coisa sem cabimento. E eu já vou dar um exemplo Lógico. disso, tá? Pois não. Também tem de ser um médium muito maleável, no sentido de que os fluidos dele se combinam com grande facilidade. Porque se você for observar o Chico Xavier, ele tinha as duas mediunidades, a literária e, ao mesmo tempo, a positiva e a maleável, tá? Mas veja com a quantidade de espíritos que ele conseguia conexão. Aglutinar, né? E isso mas essa mediunidade, ela é bastante rara, né? Porque justamente se você quer falar com um espírito específico, você quer detalhes específicos, não basta vir aquela coisa, ai, tô bem, tudo certo, abraço, saudade, até porque isso não inspira confiança. E nesse sentido, eu vou contar um Um caos. caso. Teve um rapaz que trabalhava comigo, que a esposa morreu de repente, tá? É uma mulher jovem, bonita, 30 e poucos anos, e contraiu a dengue hemorrágica e estava ótimo na segunda e na sexta estava morta. E ele entrou numa pira de querer mensagem, né? E eu dizendo, olha, que ela morreu há muito pouco tempo, a gente sempre tem que esperar que o espírito se equilibre, tá? O espírito precisa de um tempo para que ele possa passar uma mensagem de uma forma equilibrada, tá? Seja, porque as mensagens espíritas, as que se dão sob o cunho do espiritismo, elas devem consolar. Então, o espírito tem que estar bem para que o falar dele console, mas tem que ser uma verdade, ele não pode vir mentir que está bem quando ainda Sim. está tudo desestruturado. Mas ele foi atrás, tal, daí ele foi lá numa casa e contou para o pessoal todas as características da esposa, que a esposa gostava de dançar e tal, e daí já saiu com uma carta psicografada, e daí veio mostrar para mim, né? E daí eu olhei aquilo assim, e eu perguntei para ele, isso está te confortando, né? Ele, nossa, me fez um bem. Eu disse, ai, que bom, então. Daí eu fiquei quieto, tá? Mas a mensagem não tinha o menor cabimento, para quem conhece o mínimo do plano espiritual, porque ela passava o dia no plano espiritual, como ele falou lá no centro que a esposa dançava, né? Ela passava o dia dançando com borboletas e fadas no plano espiritual. Eu disse, ai, que bobagem, tá? Essa psicografia aqui nada é igual, tá?
Mas, em suma, apesar de eu não ter digamos assim, essa mediunidade assim tão eu não tenho realmente essa mediunidade maleável e positiva para fazer essas cartas Chamada Consoladoras, né? parentes falecidos, né? Justamente porque a minha mediunidade ela é literária. O que já aconteceu e realmente para mim foi um conforto muito grande é que Pois eu, não. por exemplo, eu atendi no centro, faço atendimento fraterno, e eu atendi no centro um caso muito peculiar de uma mãe cujo filho tinha morrido, um filho de, acho que 19 anos, simplesmente caiu morto no colo dela, caiu no chão, e ela começou a tratar o rapaz, morreu, simplesmente. Sim. E daí ela estava com a ideia de se matar. Tá? E como ela tinha filha pequena, então a ideia era se matar junto com a filha pequena. Eu pensei, que brilhante ideia. Né? E daí, apesar de que eu não sou vidente, tá? Que a vidência, no sentido de que essa vidência... Isso aconteceu num atendimento fraterno que você estava fazendo na casa, certo? É só para me localizar. Exatamente, Certo, exatamente. certo. Ótimo, Tá? Eu não ótimo. sou vidente, mas eu vejo Pois com uma não. facilidade, entende? Se os espíritos querem se mostrar para mim, eu vejo, tá? Mas Lógico. eu sou de uma ajuda deles, eu não sou aquela pessoa que sai para a rua e sai vendo tudo. E foi uma misericórdia muito grande, porque a espiritualidade me ajudou a ver o filho dela ali e a Ah, mãe lá, também falecida. E daí eu falei para ela, olha, aqui tem um rapaz assim assado, tralalá, com essa aparência, e ele está junto com uma senhora assim assado, com essa aparência, os cabelos desse jeito, fivela, tralalá. Daí ela, nossa, minha mãe e meu filho. Eu disse, pois é, e a sua mãe está dizendo que ela está cuidando do seu filho do lado de cá, que a senhora cuide da família do lado de lá, de cada lá. um da sua parte. E ela Que voltou para belo. casa totalmente feliz e desistiu da ideia de se matar. Isso para mim foi um dia assim que eu vim feliz para casa, entende? Que eu fui realmente muito ajudado a conseguir fazer aquele atendimento fraterno, entende? É sempre bom quando a gente consegue fazer o bem para alguém. É lógico, é lógico. Rony, você tem alguma pergunta a fazer aí para o nosso irmão Neu? Porque aí tem umas 3 ou 4 perguntas que já chegaram por aqui, mas vamos aí para você, meu querido. Não, E com olha, todo certeza. mundo tá mandando abraço aí para você, do Marlene, né? Eu mostrei aí, né? A Juliana, a Hilde, tá todo mundo aí vibrando com a sua Mediunidade mediunidade de do telefone. microfone, viu? Tô vendo. Mas então vamos usar a mediunidade, né? Vamos usá-la. Eu recebi aqui o compartilhamento aqui da Márcia de Araras, né, São Paulo, e É, eu vou passar para o Dineu essa questão, né? Uma pessoa que está começando com a questão da psicografia, e eu pergunto para o Dineu, e eu acho que essa pergunta para o Dineu talvez vai te dar um direcionamento, tá, Márcia? Dineu, quando você começou a produzir suas primeiras psicografias, passou pelo crivo de alguém? Tem alguém te acompanhando? Inclusive, depois que você publicou os livros, você continua nessa produção desse trabalho com a espiritualidade, mas você ainda continua tendo alguém te amparando, fazendo a revisão. Pode explicar um pouquinho como é que é esse trabalho? Faço, e eu faço questão disso. Como eu disse, eu tenho essa minha amiga, tá, que ela nem mora mais aqui, mas eu costumo mandar para ela por e-mail à medida que eu vou escrevendo, entende? E ela diz que o espírito continua indo lá ela diz que deixa para ler de madrugada, ler com calma, tal, e ela lê, digamos assim, com muita atenção, para que se por acaso houver alguma impropriedade, o espírito possa apontar, mas é mais uma cautela, porque graças a Deus nunca houve nada assim até tem uma coisa curiosa, pois porque não. no primeiro livro que eu escrevi, ela disse que à medida que ela ia lendo o livro, as imagens iam se desdobrando, tá? Ela, ela lia e via as cenas, tá? E daí imagine, uma coisa é eu
descrever, digamos assim, uma cena, tal. E outra coisa é eu ver, daí eu vejo, por exemplo, que o Rodney tá com uma camisa azul clara, tal, que o cabelo dele tá assim assado, tal. E daí, essa minha amiga, ela começou a fazer anotações da minha psicografia, entendeu? De pequenos detalhes, tá? Mas vejam, o livro já ficou com 528 páginas, tá? Imagine se todos os detalhezinhos que ela fosse falando. E daí, ela com todas aquelas anotações, daí o computador dela simplesmente pifou de modo irremediável, tá? E daí o mentor dela disse que aquilo foi proposital, tá? Porque se fosse para ela escrever o livro, seria ela escrevendo. Que o que era importante estar escrito, eu estava escrevendo, tá? Então ela não tinha que ficar acrescentando, até porque eles estavam na medida, veja, já ficou gigante, 528 páginas. Se eu botasse todas as flores e todos os quadros e todas as coisas, calcule o tamanho que ia ficar um livro chatíssimo, tá? Mas eu mando para ela ler, e depois que termina, eu sempre peço para uns 3 ou 4 amigos fazerem uma leitura crítica, me apontar eventual falha doutrinária, porque é muito fácil de você se emocionar com as coisas que você faz e achar que tudo é lindo. Sempre peço para amigos de confiança, claro, afinal é material inédito, para que leiam e me apontem, tá? Sem falar que depois vai para editoras e eles têm o departamento doutrinário que revisa, tem o departamento de gramática, de português, um monte de gente revisa, tá? Mas graças a Deus eu nunca tive nenhuma... por exemplo, a editora muda quando o espírito usa uma linguagem muito arcaica, entende? Por exemplo, a tez da donzela, entende? Fala aberto, porque afinal de contas é para o povo ler, para o povo entender. Então, a editora tem o hábito de mudar para palavras mais simples, se vai muito rebuscada. Mas é só isso, mas eu sempre, antes de mandar para a editora, eu peço para uns 3 ou 4 amigos darem uma olhada. Gente que conhece a doutrina, que tem conhecimento doutrinário. Tá, mas qual que é a pergunta da moça, Rodney, mesmo? É porque ela está começando, entendeu? Então ela gostaria assim, de ter um direcionamento. Rodney, eu posso botar aqui na tela o que ela perguntou, que ela mandou a pergunta, eu passei para você, mas a gente tentou aqui resumir o máximo possível, vai dar em 2 ou 3 páginas, porque aqui só dá até 200 caracteres. Então ela diz assim, gostaria de uma dúvida para a live, né? Eu treino psicografia há 1 ano e meio, recebo psicografia de irmãos sofredores. Eu recebi de minha tia e de um filho desencarnado de uma amiga, certo? Aí ela faz 2 perguntas. Primeiro, ela pergunta o seguinte, quando saberei o momento certo de que estarei preparada para entregar minhas psicografias com segurança? E ela reforça, porque, aí pergunto porque não quero enganar ninguém com falsas esperanças, né? Ou com falsas esperanças de que não, aí eu cortei porque não deu aqui para fazer. Mas é justamente isso, ela está fazendo esse treino, ela quer ter uma segurança, certo? É a nossa querida Márcia de Araras, né? Ela mandou essa perguntazinha aí para a gente. E se você, lógico, com o seu conhecimento, com a sua experiência, Rodinei também, né? A doutora Marlene que está aí também, se quiser mandar aí alguma sugestão, e se ela está perguntando, está demonstrando humildade e já é o primeiro passo para o caminho do bem, não é isso, meu querido? Pode ser até que eu esteja enganado, mas a humildade é um dos passos principais. Olha, a primeira coisa que eu digo é se você tem um contato mais ou menos fácil com seu mentor ou com sua mentora, busque orientação junto a ele, tá? E outra coisa que eu reparei é que, veja, essas mensagens que você recebe são de pessoas conhecidas, tá? Eu aguardaria que chegasse uma mensagem de alguém desconhecido, que você não tenha detalhes da vida dele, tá? Para garantir realmente que você se enquadra nesse rol de médium positivo, de médium flexível, porque se eu, digamos, for passar uma mensagem de um tio meu, cuja vida inteira eu conheço, é muito fácil de passar detalhe. Então, eu teria essa cautela antes de
digamos assim, me lançar, me expor, eu esperaria que esse processo, de preferência produzindo com um grupo mediúnico ou junto a amigos de bom senso, tal, mas eu esperaria que viesse uma mensagem de alguém realmente desconhecido de você, para que você, digamos assim, cresça em seu íntimo a certeza de que você consegue realmente captar detalhes importantes e totalmente desconhecidos, né? Lembrando, né, que como se trata de cartas de consolo, a ideia é que elas venham, digamos assim, com um conteúdo que convença as pessoas, né? Claro que tem gente que não se convence com nada, né? Mas eu teria um pouco mais de cautela, eu deixaria amadurecer. Até porque, lembrando que Chico Xavier e Emmanuel, eles produziram por muito tempo. E daí os respectivos mentores mandaram queimar tudo que era só treino. Então o médium não deve se incomodar de treinar um tempo assim significativo antes de tornar público, assumir publicamente isso, assumir esse papel. Rony, você teria, dentro do seu arcabouço de conhecimento, alguma coisa que pudesse falar para nossa irmã, até para que a gente possa orientá-la? Porque, na verdade, ela não disse se pertencia a alguma casa espírita, se estava fazendo algum estudo mediúnico, se estava ligada a alguma escola mediúnica. Faltou essa informação, mas se ela até puder depois passar, porque o nosso objetivo aqui é ele ajudar o máximo que a gente puder. Mas você poderia dizer alguma coisa, meu amigo? Bom, eu diria o seguinte, se a pessoa não é do espiritismo, que procure uma casa, né? Que lá você vai ter o direcionamento correto, né? Acha uma boa casa e com certeza vai encontrar alguém lá que possa te dar essa orientação, né? Eu acho que o que o Dineu falou ali é sensacional. Ainda mais hoje que nós estamos vivendo muitos desencarnes coletivos e há uma indústria, né, das cartas psicografadas, então existem muitos médios, e aí que entra também essa questão do início né, dos falsos profetas, que às vezes podem realmente contaminar, né, todo um trabalho de quem faz a coisa séria, porque o pessoal não sabe separar o joio do trigo, né, já acha que é tudo uma coisa só, e são coisas isoladas. Mas eu acho assim que ela foi feliz em procurar, né, se informar, e realmente o tempo diz. O Dineu mesmo, ele não queimou carta, né? Mas ele passou por um período de escrever para o movimento espírita, né? O programa Momento Espírita. Então ele já passou por um treino. Não foi assim da noite para o dia, não. Ele passou por um treino também, né, Dineu? É verdade, eu nem sabia, digamos que estava treinando, mas durante 8 anos eu escrevi uma mensagem por semana para o programa Momento Espírita, que é um programa né, que está na internet, em várias rádios, muito famoso, tal. Então vejam, eu escrevi mais de 400 mensagens, tá? E daí você escreve com toda a métrica que tem de ter para que na hora de passar no rádio seja exatamente 5 minutos, tal. Então eu tive o meu treino sem saber que estava treinando, entende? Então foram 400 mensagens que eu escrevi, né, seguramente bastante intuído, né, e daí, como isso é uma coisa que eu pensei, por que eu não joguei nada fora? Entende? Daí, porque eu já tinha escrito 400 mensagens para o Momento Espírita, entende? E daí, então, eu já tinha feito o treino de como é que faz isso. Eu quero fazer uma pergunta a você, que ficou uma pulga, não foi uma pulga, é um elefante aqui atrás da orelha, mas aí, como a doutora Marlene mandou aqui algo muito interessante, eu queria que o meu amigo Rony desse uma lida, porque sempre são palavras muito sábias que chegam da nossa querida Marlene, né? Com certeza. Creio que a honestidade e o cuidado já demonstram a seriedade e a responsabilidade dessa pessoa. Só que estudar é o primeiro passo para a ação. É uma proteção para a irmã. O momento de atuar é determinado pela casa que frequenta. Também concordo. Abraço, Marlene. Tá juntozinho, ó, tá junto com a mãe dela ali na foto. Uma coisa fofa. É linda, né? A Linda, Marlene. divina e maravilhosa. Não, Então, muito não, mas deixa bem. eu falar uma coisa, Tavares. Agora Pois não, fala, querido. mexe com os jovens para você ver. A mulher vira uma fera.
É, né? Vira uma fera. Tavares, eu não sei até que horas que vai o programa, né? Acho que. Vamos até o horário que você quiser. A gente tem 1 hora, pode 1 hora e meia, 2 horas, 3. Eu só Não, tenho um tranquilo. compromisso amanhã de 8 horas da manhã. Eu não sei Não, vocês. tranquilo. Não, tá tranquilo, Tavares. Eu pergunto, Ó, né? Porque a gente tem que ótimo, espremer o Dineu. A gente tem que espremer, tem muita coisa ó. boa para contar pra gente, né? Ó, a nossa irmã, a Márcia, ela diz o seguinte, agradece imensamente, ela frequenta o Centro Espírita Jesus, né? Sou médium psicofônica e conversação mediúnica, mas o conselho dele me ajudou muito, né? É agradecida por gentileza. Então, qualquer coisa, minha amiga, faça aqui do nosso programa, do nosso irmão Dinei, do Rony, pode, né? Sempre que precisar, estamos aqui à sua inteira disposição. Rony, vamos espremer mais um pouquinho o caboclo aí para ver se sai coisas mais bonitas, mais lendas do que já saiu até agora. Tem uma pergunta que a gente não pode esquecer de fazer para ele, porque o Paulo Machado, que é o nosso companheiro jornalista, foi muito inspirado em Ah, perguntar, né? As pessoas têm curiosidade. Então tem ali o espírito que chegou lá, fez a comunicação, usou do Dineu ali, né, nessa sintonia de irmandade, de fraternidade, num trabalho sério. E aí o Paulo Machado perguntou, né? E quando ele volta lá para a espiritualidade, que você tem acesso, que tipo de trabalho ele executa lá do outro lado? E o Dineu contou uma história magnífica que eu deixo ele falar para você, para todos vocês, né? por favor. Muito obrigado. Vai Tá, ficar ok. gravado. Ok, tá. Isso aí a respeito, eu falei para ele que de todos os mentores, de vez em quando você tem uma noção, né? Porque afinal de contas eles trazem espíritos para serem atendidos na reunião mediúnica, e daí você tem uma noção do que eles estão cuidando, do que eles estão fazendo. Mas em relação ao Bernardo, que é autor da História de Matilde, é um negócio muito interessante porque ele começou a trazer muitos espíritos para serem atendidos ali no grupo. E no começo eu nem sabia que era dele que se tratava. E os espíritos que eram atendidos falavam que tinham sido trazidos pelo monge do lago, tá? E depois eu fiquei, no correr das histórias, de tanto ocorrerem histórias semelhantes, que eu fiquei sabendo, digamos, esse lago, digamos assim, seria tipo um lago pútrido, por assim dizer, onde espíritos com a consciência muito conspurcada, eles sentem que merecem estar, então eles ficam ali, digamos assim, num estado de sofrimento, por identidade fluídica, de vibração com aquilo. E dizem que fica perpassando por eles um monge, né, justamente com aquelas vestes cintilantes que ele tem, e que por vezes ele fica contando histórias da vida dele, histórias da vida de Jesus, ele fica cantando, e quando ele percebe que alguém se emociona realmente com aquilo, ele tira a pessoa e sai volitando com ela nos braços para socorrer. Ou seja, ele fica contando histórias de Jesus, histórias dos santos, histórias da vida dele, e cantando, né, e andando com aquelas vestes cintilantes por entre aquele pessoal, e a hora que alguém se emociona, ele socorre. Então, creio que é o trabalho dele, ele elegeu um lago lá para cuidar, entende? Um lugar onde as pessoas se sentem infelizes. Belíssima história essa que você contou, né? Com riqueza de detalhe. A gente fica aqui na nossa tela mental imaginando, né? Como aquele magnetismo amoroso contamina aquelas pessoas. Porque alguém se meter num lago desse é porque está com toda a consciência pesada, que você cria realmente aquele ambiente. A gente trabalha com desobsessão, a gente sabe o quanto a mente é poderosa. Mas eu estou com uma pergunta aqui que eu falei para você que eu estava com uma pulga, não era uma pulga, era um elefante, porque você falou lá no meio do programa, que você disse, eu vou andando assim na rua e eu começo a sentir uma dor de cabeça e não sei o quê. Conta mais história disso aí, como é essa sensibilidade
mediúnica? Como é que funciona? Você fica doente durante um tempo, passa, isso é só no decorrer, sentiu aquilo, terminou, é como se tivesse tomado um autopasse, tudo volta à normalidade. Dá alguns detalhes, por favor, meu amigo. Não, eu não fico doente, não. Vou simplesmente sentindo, entende? Se eu, na minha sala, trabalhando, e alguém entra, tá com dor de cabeça, eu sinto a dor de cabeça da pessoa, tá? Certo. Aí a pessoa sai, a dor de cabeça vai embora, tá? E eu acho que às vezes, eu não talvez seja até uma maldadezinha, mas às vezes eu troco essa figurinha justamente com os, digamos assim, os que são materialistas, né? Daí a Sei. pessoa entra e diz, nossa, você tá com dor no olho, né? Ela, mas como é que você sabe? Né? Eu digo, pois é, né? Não existe nada, não existe espírito, não tem nada, né? Eu não sei como é que eu sei, tá? Mas Ah, é um fato, entende? Até durante um tempo, que isso também é um processo de educação das faculdades, de você não se emocionar muito, porque no começo é um pouco apavorante, né? Mas, lógico. tanto que é por isso que eu nunca gostei de pegar elevador muito lotado, entende? Porque a chance de você passar alguns instantes ali em algumas sensações bem ruins é complicada, mas é realmente uma sensibilidade aos fluidos. Mas passa, entende? Passa. Como eu sei que não é meu, passa. Então, daí nem me emocionam, entende? Porque eu sei que em 2, 3 minutos vai acabar, entende? O problema é quando a dor é nossa, né? Que daí ela fica. Realmente o negócio é esse, né? Mas aqui a doutora Marlene, ela manda para você uma pergunta que eu queria que o Rodney lê, enquanto eu vou ler aqui uma mensagem dele. Dineu, por favor, você identifica uma nova psicografia de um novo espírito? Ou sempre é o mesmo espírito? Até agora são sempre espíritos diferentes, e eu sempre identifico, né? E eu até já estou achando quem vai ser o da próxima psicografia, porque ele está sempre aqui em casa e nunca esteve, então eu estou achando que eu já sei quem o que vai escrever a próxima, tá? Então, por enquanto, cada psicografia, cada livro tem um autor diferente. Bacana. Maravilha. Como eu Meu amigo, identifico? Ela perguntou como eu identifico. Primeiro que Ah, só ver a criatura muito perto de mim, entende? Sentir ela muito perto de mim, daí eu já desconfio, entende? Ah, esse aí acho que está se preparar, criando afinidade para escrever, tá? Se é um espírito equilibrado que eu nunca vi, que de repente um livro está terminando e ele já está aqui me frequentando, tá? Então eu acho que é por aí. é por aí. É aquele 2 mais 2 tem que dar 4, não é possível. Essa matemática é perfeita, né? Mas um espírito de alta hierarquia chegou aqui perto de mim, me mandou uma mensagem, né? Uma mensagem que eu vou foi auditiva, e ele pediu para eu perguntar, porque você falou lá no início, o negócio quando a menina tá fazendo a carta, aí a mentora disse, olha, não é ela não, é você, né? Como é o nome da sua mentora? Qual é a relação sua de vidas passadas e agora? Conta um pouquinho dessa relação sua com essa sua mentora tão querida, querido. Bom, primeiro que eu tinha duas mentoras, tá? Eu era guloso de mentora, tá? Dia 21 de novembro de 2015, uma das minhas mentoras se despediu de mim, que ela é a personagem principal do livro Confissões do Sacerdote, que disse que eu não lembrava, né, mas que ela tinha assumido o compromisso de estar comigo até determinada fase da minha vida, e que depois o Sei. espírito da nossa família ia reencarnar e ela ia ser a mentora dele, tá? Então, era o último dia que ela estava comigo e ela foi, de vez em quando, vem me visitar. Tá? A minha então essa seria a Ana Maria, personagem principal de Confissões do Sacerdote. A minha mentora espiritual agora é Ruth, e Hum, ela foi minha companheira por muitos anos. Nós fomos marido e mulher ou noivos em muitas encarnações. Só que ela evoluiu e eu não, entende? Eu sempre fui meio leviano, traições, essas coisas, tal. Então ela evoluiu e eu não, tá? Então agora ela cuida de mim, né? E tá, mas são lembranças seculares, entende? São vínculos seculares que nos unem.
O amor nunca morre, né, querida? Não, não. Lívia e Emanuel que o diga, né? Que também tem, lógico, guardando as diferenças, mas também, né? Seu Emanuel também sofre dessa mesma problemática sua em relação à Lívia, né? É Ruth o nome da sua Ruth, mentora Ruth. hoje, né? Que ela, inclusive, E é um ela dos já personagens. escreveu algum livro ou ela faz só esse trabalho de orientação com os outros espíritos? Não, não. Ela não escreveu livro nenhum ainda. Ainda não. Muito bem. Tem Por até medo de curiosidade, você escrever. disse que. Hã? Tem até medo Como se ela assim? for escrever. Começar a contar, meu amigo, e pronto. Tavares, Eu não domino a mão, meu amigo, aí vai sair, né? É Tavares, terrível. Tavares. Oi, A fala, aventura, querido. a aventura dele realmente monitora ele, né? Então, é muito bacana. É bacana ver quando, digamos assim, ele tenta contrariar ela. Muito bacana os É, depoimentos dele. é Né, Edmilson? lindíssimo, Nunca porque tentou isso, né, Edmilson? você é Não, pois louco, é. né? Eu até sei o que o Rodney está falando, tá? É que, Ah, por exemplo, tem alguns episódios, por exemplo, diz. vezes, né? Tipo, que ela palpita mesmo na minha vida, né? Eu lembro que daí uma vez eu falei, nossa, nossa relação é muito esquisita, né? Porque você tá sempre certa e eu tô sempre errado. Daí ela disse, não, querido, quando você concorda comigo, você tá certo. Eu pensei, ok. Daí teve um outro episódio que eu falei para ela, né, alguma coisa que eu queria fazer, e ela disse que eu não devia fazer. Daí eu disse, mas é estranho, né? Parece que a vida não é minha, né? Parece que a vida é sua. Tudo que eu quero fazer eu não devo, o que eu quero eu devo, né? Vivo fazendo coisas que eu nunca imaginei que ia fazer. Daí ela disse, não, você interpreta tudo errado, né? Porque você programou tudo isso e pediu que na hora certa eu o lembrasse do caminho, tá? Estou fazendo só o que o senhor pediu, né? Tô só lembrando o que você falou, o que você me pediu. Você é livre, se não quiser, não faça nada, mas foi você que programou, tá? Eu só tô lembrando aqui, só tô no papel de alguém que lembra, tá? É o Me sininho. perdoe, Meu mas amigo, você falou que tem aí, você disse que já está mais ou menos vendo assim, porque faz tempo que essa pessoa está por aí, esse espírito. Quem seria? Você já tem aqui alguma noção de quem é a entidade espiritual? Mais ou menos o que é que vai sair? Tem alguma luz no final desse túnel? não, o que vai sair eu não tenho a menor ideia. Eu sei que é um alemão Certo. e que ele se denomina irmão Rupert, tá? É tudo que eu sei e tal. Eu sei que ele frequenta o grupo mediúnico, só que ele nunca tinha visto na minha casa, né? E Hum. agora ele tá bastante na minha casa, na hora do evangelho, na hora que eu vou dormir à noite, quando eu faço irradiação, eu fecho os olhos assim e logo vem a imagem dele na mente. Então eu estou altamente desconfiado que o irmão Rupert é o autor do próximo livro. Vamos ver o que Maravilha. ele Será vai que foi contar. aquele que escreveu aquela carta em alemão bem arcaico? Será que tem alguma ligação? Você acha? Ou é Não, apenas aquele foi o irmão Justus. Ele é um justos? químico, é muito famoso. Se você for pegar na internet, Justus Químico, alguma coisa assim, eu não lembro Sei. o nome dele, mas tá lá, entende? Tá lá o nome dele. É um químico muito famoso que descobriu um monte de coisa, era meio genial, tal. Tá lá ele, tá? Não é o irmão Justus. O irmão Justus é que me mandou a carta em alemão Em extremamente alemão. sofisticado, tá? Foi ele que escreveu. Viveu, acho que em 1800 e bordoada, alguma coisa assim. Muito bem. Rodney falou de um momento, para mim, acho que dos momentos mais especiais da divulgação do Espiritismo a nível de Brasil. Eu tive até aqui um estudo com uma das pessoas que começaram, que trabalhou isso aí, lá do Paraná, que é o Momento Espírita. Eu esqueço o nome dela, já faz um bom tempo, uns 10, 12 anos, mas é uma senhora bem magrinha, bem pequenininha, bem assim, bem magrinha, Malena, bem franzina. Malena, Malena, né? Deve ser. E ela disse que começou, e você participou 400 vezes,
E eu me lembro que ela disse assim, como é que a gente vai fazer um programa espírita com 5 minutos, né? Para ela foi um grande desafio no início. Se eu não me engano, é o Paulo Roberto, né? Que é o Sim, sim, locutor, não é? sim. A E, voz dele é e, carimbada. Você ouve a voz do Paulo Roberto, você lembra do Momento Espírita, né? e aí ela também disse uma coisa, que ele lê de supetão. Ele não é aquele Sim, cara que vai ler. Então, ela disse, como é que a gente vai fazer quando for uma pergunta? Você tem, ele começou a ter uma técnica de botar uma interrogação. Então, ele já sabe que aquilo ali vai ser uma pergunta, porque uma entonação de uma pergunta é diferente. Como foi para a gente ir finalmente do programa, como foi a sua interação, a sua vivência com esse momento tão maravilhoso que já vem se prolongando há tanto tempo, que é o Momento Espírita da Fé Paraná, da Federação Espírita do Paraná, que é uma coisa linda, divina e maravilhosa, o Momento Espírita, querido? tá. Eu fiz, salvo engano, de 2000 a 2008, tá? Eu sempre escrevi no domingo à noite, né? Porque é um dia tranquilo, né? Só que sempre foi muito interessante, né? Até porque tem uma métrica, você é uma autêntica disciplina de escrever, entende? Você tem que escrever tudo em frases curtas para ele ler no rádio, tudo absolutamente claro, em ordem direta, e você tem a quantidade de palavras, daí você tem de contar. Às vezes você escreve e achou que ficou ótimo, da hora que você conta as palavras, está sobrando lá umas 20. Aí você tem de ir cortando, fazendo, acontecendo. Então é um empenho, tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, foi muito interessante, dá realmente uma satisfação, inclusive você ouvir no rádio, né, e saber que você estava ajudando aquilo, né? Só que depois que eu escrevi 400, chegou um momento que parecia que eu já tinha escrito sobre tudo, tá? Porque eu tenho, digamos, o meu acervo pessoal, né, que eu fico vendo, o que eu já escrevi. Daí eu via, vou escrever sobre caridade. Já tinha escrito 5 mensagens sobre caridade, bondade, pureza, tal. Ele ficava pegando inspiração em livro, sabe? Daí chegou um momento, eu acho que depois de 8 anos e 400 mensagens, que eu pensei, acho que tá chegando a hora de ter uma renovação, entende? Vai ter outras pessoas com outras ideias, com outro estilo, mas foi muito interessante e eu sou grato pelo período, até porque foi um treinamento importante para mim. Qual a filha preferida dessas 400 mensagens? Tem alguma assim que lhe tocou mais do que as outras 399? Tem uma que eu acho que circulou muito, que se chama dubiedade de valores, tá? Ah, Que ficou em vários grupos da internet circulando durante muito tempo. E essa eu lembrei que, digamos, é algo assim que ficou na minha mente, dubiedade de valores, que eu escrevi. dubiedade de valores. Bom, Dubiedade de não lembro valores. assim, possa ser até que eu, escutando, mas não me lembro assim do título em si. Mas muito bem, mas eu vou procurar aqui, que eu sou fã, tenho um rádio, trabalho em rádio há muito tempo, e a gente sempre usa muito do Momento Espírita. Rodney, você também usa muito aí do Momento Espírita aí na nossa rádio, Rádio TV Espírita do Paraná. Para finalizar, como é que vai a nossa rádio, qual a programação? Vamos convidar o pessoal de todo o Brasil para se fazer presente na audiência aí da Rádio TV Espírita do Paraná. Graças a Deus tá indo bem, né? E realmente também tem um momento espírita, né? Eu fico imaginando, eu acho que todos os web rádios do nosso país deviam de entrar em contato com a federação e pedir essa ajuda lá, falar assim, gente, nós queremos também te ajudar, vamos lá, vamos ajudar a divulgar. As web rádios têm um alcance que é inimaginável, né? As audiências que a gente consegue. E muita gente que não é do meio espírita realmente ouve nossas rádios. Por isso que eu digo nossas rádios, porque todos nós estamos nesse projeto engajados. E vamos multiplicar, vamos pedir para a federação, libera para a gente aqui, manda um e-mail, liga para a federação, né? Vamos compartilhar o material. E também não só pedir, não, gente. A gente também pode ajudar. Nós, como movimento espírita, podemos também ajudar as nossas federativas, né? Se eles têm um jornal, vamos assinar o jornal. Se eles têm uma forma de doar alguma coisa lá para eles, vamos fazer uma movimentação. Não é só venha a nós o vosso reino, né?
Mas assim, Nada, né? eu só vou interromper, assim, nem na questão da programação, porque, digamos assim, eu queria dar só uma atenção especial, porque tem uma questão muito bonita, ó, eu já compartilhei o link. Obrigado, Will. Uma questão muito bonita no trabalho da psicografia do Dineu de Paula, né? Que Foi quando não. ele publicou os livros dele, Confissões de um Sacerdote, A História de Matilde e Redenção de um Lázaro, essas obras, elas têm seus direitos autorais doados para instituições que cuidam da infância, né? São realmente instituições que atendem às necessidades realmente gritantes da infância. Então, todo esse recurso vai para essas entidades. Ele só fica com um Parabéns. presentinho. Depois ele fala qual é o presentinho que ele fica. Mas então, eu defendo, se você quer ter em casa algo edificante, compre um livro, né? Depois que você utilizou, deixe uma dedicatória, ofereça a alguém. Se esse livro te fez sentido, te fez bem, passe adiante. Se você pode também doar para uma instituição, manda também para uma instituição. Às vezes compram para você e uma para uma instituição, um lar de idosos, um lugar onde atenda as pessoas. Se for da infância, manda para as crianças lá livros espíritas infantis com boa qualidade. Mas, gente, não cometa um erro que eu já fiz. Eu tenho que falar aqui que realmente eu já cometi esse erro, de às vezes compartilhar um livro em PDF que ainda não foi autorizado. Isso realmente mata um projeto, né? É verdade. Então, quando eu tomei essa ciência, eu falei assim, ó, jamais eu vou fazer isso. Então, eu tenho que dar o meu testemunho que eu cancelei esse tipo de situação de compartilhar um livro em PDF, que além do mais é crime, né? Você É. pegar uma obra lá que tem todo esse trabalho social, você está matando, gente. Você não está levando vantagem, você está prejudicando um trabalho. E tem uma cadeia produtiva atrás disso. Você comprou um livro para você ler, vai te fazer bem, vai até salvar uma vida um livro espírita. Mas você esquece que tem por detrás a indústria gráfica, que as pessoas que trabalham na gráfica alimentam suas famílias, que o pessoal da livraria também tem que manter as suas famílias, que o centro espírita também, às vezes, tira uma parte para manter o atendimento. Então, digamos assim, é o efeito pizza, né? Um pedacinho que cada um vai podendo ajudar mais. Então, eu prefiro falar mais do livro do que falar da programação. O pessoal entra lá no site e daí ele procura, mas eu gostaria realmente de ressaltar a importância do livro espírita, não só por causa do Dineu, mas toda a obra espírita realmente precisa desse apoio de todos nós, e vocês vão encontrar maravilhas, né? Maravilhas. Maravilhas. Como eu sempre costumo dizer, lindo, divino e maravilhoso. Principalmente nas casas espíritas, que tem as suas livrarias, como muitas vezes uma fonte de sustentação da casa. Né? Então, Sim, se você sim. tira essa fonte, não sabe como é que vai fazer, certo? Principalmente em casas pequenas, que vivem basicamente das livrarias. Então, muito bem. Eu queria agora que meu amigo Dineu contasse qual é a parte que fica, porque eu fiquei com outra pulga atrás da orelha, porque seu Rony é um danado, né? Então, e aí, me conta aí, já que há distribuição para essas casas, qual é a parte que lhe cabe nesse latifúndio, como dizia um Tá, verso dos poetas tá, brasileiros? tá. Sendo bem sincero, entende? Inclusive, eu creio que é algo assim, indeclinável, entende? Da mediunidade com Jesus, o dai de graça, que de graça recebestes. Eu ofereço a mão, entende? E uma meia hora ali sai, né? E é uma bênção você poder fazer parte de algo que leva, de repente, o consolo, uma visão da vida diferente para os outros. Eu dou os direitos autorais para a Fundação Crescer e para o Instituto Beija-Flor, que cuida de crianças em situação de fragilidade social, fornece em contraturno na região de Colombo, que é em uma região assim muito pobre aqui perto de Curitiba, né? E a parte que fica para mim é o imposto de renda que eu pago, tá? Porque eu recebo e eu dou, eu não quis renunciar aos direitos autorais, porque eu achei que se eu, veja, tipo, renunciar, dá para quem, tá? Não sei, é uma coisa diferente, entende? Por exemplo, o Divaldo dá para a instituição que ele está de olho lá cuidando.
E eu acho que também é uma responsabilidade, a partir do momento que passa pela minha mão, de eu dar um bom destino. Então, essas instituições, elas são geridas por pessoas da minha inteira confiança, entende? Mas quando posso estar lá, tal, em suma, eu me senti mais confortável, eu tanto com, digamos assim, para fazer. Daí, como eu não teve renúncia, ou seja, eu recebo dinheiro e passo, eu até me sinto desconfortável quando entra na minha conta e eu não noto e deixo de passar no mesmo dia que dorme na minha conta, me dá um negócio ruim, né? Mas, o que é um exagero meu, né? Mas eu fico com imposto de renda para pagar. Ah, então, o meu imposto de renda ficou mais emocionante depois que eu passei a, a publicados, mas isso aí também não vou morrer por conta disso, entende? Se todos os problemas do mundo fossem imposto de renda para pagar, estava ótimo. Que os nossos secretários de Fazenda não percebam que ficou mais emocionante pagar imposto, viu? Porque aí, meu amigo, os cabos vão. Pronto, agora vamos dar mais emoção a vocês. Muito bem, meu amigo. A gente já está aqui, já estouramos aqui em 20 minutos, mas o amigo é de casa, a Rodinei é uma pessoa do coração, aí me trouxe aqui Hilde, me trouxe Marlene, a reboca, então vocês mandam que vocês são de casa. Eu queria a consideração final de Rodney e de Leonei, e eu queria, antes de tudo isso, eu queria fazer justamente, aí eu quero falar da nossa programação um pouquinho, da nossa programação aqui da Web Rádio Estação da Luz, né? Então nós tivemos hoje, né, como falar, uma psicografia, um compromisso espiritual, sério. Olha aí, dona Ruth, que o diga. Tá aí em cima do meu amigo. Em cima do... Tavares, Oi, querida. posso interromper você só por uma coisa? Pode? Tem muito do título, tá? Compromisso e não missão, tá? Porque missão é uma coisa que a gente sabe que existe aquela, digamos assim, aquele conceito mais amplo de missão, que é viver com dignidade, entende? Ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão, você ser um bom dentista, um bom lixeiro, um bom... Isso é uma missão, mas missão em sentido estrito é coisa de espíritos de alto gabarito, entende? É tipo... Aldo é um missionário, Chico é um missionário. Então, eu acho, assim, que é muito oportuno você dizer que é um compromisso espiritual, entende? Porque a ampla maioria dos médiuns, e eu estou entre eles, está mais para comprometido do que para missionário, tá? Então, isso é o ego cresça, eu sou um missionário, não sou nada, tá? Eu tenho compromissos, eu sou comprometido e estou dando graças a Deus e estou dando conta do compromisso. Então, eu achei o título, assim, perfeito. Tá? Perfeito. Compromisso. Muito bem, são os irmãos. Lembra aquele que você falou? Manda quem pode, obedece quem tem cabeça. Em uma hora dessa, meu amigo, bota assim, vai assim, meu amigo. Depois você me explica o porquê. A explicação chegou agora. Eu não tenho a menor ideia. Mas nós queremos aqui agradecer a honrosa presença e queríamos falar aqui dos nossos apoiadores diários, porque todo dia de manhã, a partir das 8 horas, meus queridos amigos, nós temos programas aqui na Web Rádio. Toda segunda e sexta-feira, nós temos um programa espírita nos domínios na mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra aqui de Natal, né? Toda segunda e quarta-feira, um programa fantástico, bastante variedade. Estamos falando sobre reencarnação, é lindo, divino e maravilhoso. Na terça-feira, direto de São Paulo, nós temos esse casal aí lindo, maravilhoso, o Delcio Soares e a Marília, que fazem um programa espírita Construindo Pontes para a Eternidade. É todas terça e quinta. Nas terças, como hoje, se estuda o livro do Evangelho. Hoje foi, se eu não me engano, o início do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Nosso Pai. E nas quintas-feiras estamos começando agora o estudo sobre o livro Os Espíritos. Muito bonito esse trabalho do nosso irmão Décio, com esse programa Construindo Pontos para a Eternidade. Achei lindo. Esse é o nome desse programa. Na quarta-feira, nós temos o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos, aqui de Natal, e a sua equipe. E fazem mais ou menos um mês que eles estão trabalhando o Código Penal da Vida Futura, os 33 itens, né, daquela mensagem linda que tem no livro O Céu e o Inferno. Hoje tivemos, como falamos, o nosso irmão do Paraná. Amanhã nós vamos para São Paulo, vamos fazer uma roda de conversa. Toda primeira quarta-feira nós temos aqui na rádio
o nosso irmão Edson Barbosa, Fábio Dionísio, a Beth Lemos e a parte musical com Ed Moreno. Eles são lá do Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, de São Paulo, e vão falar sobre o fenômeno mediúnico das curas e das cirurgias espirituais. Voltamos aí para o sul do país, mais precisamente para o Vale do Itajaí, com o nosso querido Daniel Rossi, o filho mais querido, mais bonito de Dona Elsa Rossi, que é a nossa presidente da Federação Espírita do Reino Unido, né? E que tem esse rapaz maravilhoso, é uma simpatia em pessoa, e ele vai trabalhar ser espírita nos dias atuais, né? Que é ser espírita nos dias atuais. O exemplo de Kardec ajuda, então é uma pergunta que, no caso, na quinta-feira, o nosso irmão Daniel, com a sua alegria, a sua bebe, vai responder aqui para a gente. Na sexta-feira, sempre o programa com o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e ele vai falar sobre profecias. Já aconteceram ou ainda vão acontecer? Então, essas duas perguntas, sexta-feira próxima, dia 9 às 19 horas, começará a ser respondida pelo nosso irmão José Soares, que é uma verdadeira enciclopédia espírita aqui do Rio Grande do Norte. No sábado, nós voltamos a São Paulo com a nossa irmã Kathleen, que ela faz parte do grupo Chave de Luz, e ela vai trabalhar aqui na arte de cantar para divulgar. E fechando a programação, vamos para o Rio de Janeiro, a minha linda, maravilhosa cidade maravilhosa, com esse pessoal querido, que é o nosso irmão Cosme de Olindo e a nossa Silvia de Almeida. Eles são lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, e domingo passado eles estrearam um programa aqui conosco, que agora todo domingo vão estar fazendo o programa espírita, a atualidade do pensamento espírita. E o tema, ele já mandou, viu, Rodney? Porque Kardec, lá na Revista Espírita, ele trabalha a pandemia. Teve uma pandemia lá na época de cá, estava lá na Revista Espírita, e ele foi pesquisar, e foi procurar, e evocou os espíritos, e fez o que a gente não faz, experiências, pesquisa, que era o que o nosso querido Kardec mais fazia, sábado passado, né, 216 anos do nosso querido Bom Senso encarnado. Então, essa é a nossa programação para toda essa semana. Convidamos a todos, não só na nossa rádio, mas também na rádio do Paraná, na rádio lá da minha amiga Juliana. E eu queria pedir aqui a ajuda para o meu amigo Rony, para ele me ajudar nessa possibilidade de... Agora deixa eu só trocar aqui a tela, trazer... Ai, Jesus, não é assim não, Tavares. Muito bem, agora deixei para cá. Apanhamos um pouquinho, mas voltamos. Meu amigo, tem umas pessoas aí que querem falar com você. Eu vou botando o nome na tela e você vai falando com essas pessoas lindas e maravilhosas que, por causa de você e do Dinei, estiveram aqui com a gente, né? Então, tem aí o primeiro. Ô, Deus, boa noite. Um abraço. A Hilde também, querida. Famosa. Famosa. A Hilde trabalha muito com a comunicação social espírita. É uma pessoa bacana para você também entrevistar, Tavares. Amigo, Juliana... olha, você não ofereça queijo para rato, amigo. Não ofereça queijo para rato, não. Me passa o nome, o telefone dela, que amanhã hoje mesmo eu já falo com ela. Nem se preocupe. Tá bom. Juliana querida, nossa, ela é uma pessoa fantástica, tocando realmente esse projeto que nasceu bem quando surgiu a pandemia lá no Uruguai, foi o dia que inaugurou a rádio. Está indo muito bem, que Deus abençoe vocês nesse projeto, que realmente cheguem a ajuda de pessoas que falam o idioma espanhol para auxiliar vocês lá. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, muito lindo. Estamos aqui também nas preces e na oração por você e pelo nosso Jorge, né? Jorjão, não é isso? É o Rubem. Rubem, só quero chamar. Inclusive Rubem. O livro do Dineu, A Redenção de um Lázaro, foi foram lá para eles lá. Logo que o Dineu lançou, foi autografado para Juliana e também para o Rubem lá. Muito bem. Temos aqui também a nossa... Suzana, boa noite, Suzana. Um abraço. Alessandro também, ó. Um abraço também. Pessoal de Curitiba, né? Tem um pessoal do Curitiba aqui. O pessoal aqui, firme e forte. Aí depois aqui são só bate-papo de Marlene com Hilde e tudo mais, a Juliana. Então a gente quer agradecer a todos vocês. E eu queria que verificasse, eu gostaria
ou que você, ou que o Dineu fizesse a prece de encerramento e de agradecimento por esse programa que estourou o tempo, mas foi um estouro muito bonito, de muita fraternidade, de muito É, amor, de muito conhecimento. eu me sinto mais confortável, porque vocês dois já fizeram as aberturas, né? Fizeram o evangelho, fizeram É. a oração, então daí eu também posso colaborar sim, né? Então, se o Ah, que Dineu bom, quiser, que felicidade. né, de minha parte, está tranquilo. É isso aí. Rádio Espírita do Uruguai. Vou deixar aí enquanto você está É, fazendo a prece, para a gente divulgar muito. Desculpa eu interromper a prece do meu amigo, mas divulguem, porque olha, o trabalho que fazem lá no Uruguai não é fácil. Tem que ter uhum. Eu não sei se o muito Dineu quer amor, fazer muito zelo. eu não sei se o Dineu quer fazer alguma consideração final, daí eu faço a Sim, a prece. consideração final, chega de. É, Ô, meu, me perdoe, vamos eu lá. falei, não. Não, que Por é isso. favor, amigo. O Pode grande falar aí. final, né, meu amigo? Né? A gente ia levar o bolo sem a cereja. Que coisa, Essa, Tavares. né? Mas olha, eu não Diga aí, sei, meu querido. a grande final vai faltar. Apenas agradeço a oportunidade, a audiência, a companhia dos amigos, esse clima tranquilo. Espero que tenha sido útil, né? Espero que tenha suscitado curiosidade, né, a respeito dos livros, né? E estamos sempre à disposição para conversar, enfim, a amizade continua, né? E eu agradeço bastante o convite e a oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe todo mundo. Sim, deixa eu te falar uma coisa. E se eu quiser comprar o livro, homem? Porque você falou, a gente falou, e se eu quiser, o ouvinte, o internauta que queira comprar o livro, como é que faz para poder adquirir? Está nas livrarias, está na internet? Está na Onde é que a internet. gente pode? Na Tá na internet. internet, tá na internet. Os centros de Curitiba, eles costumam ter, né? Hum. A livraria da Federação Espírita do Paraná, ela tem para vender também, né? E também vende pela internet. Agora, a editora, que é a Editora M, né? editoram.com.br, então, estão lá os livros à disposição. Mas também tem na Saraiva, tem se lançar na internet o nome dos livros, vai achar Po- para Pode vender. também colocar o seu nome, não é isso? Dinley Pode, de pode. Paula, aí vai chegar a pé. Então, pronto, meu amigo, vamos Deus. prestigiar, porque o Beija-Flor precisa, né? Eu me lembrei tem uma instituição que chama-se Beija-Flor, né? Ficou assim porque tem alguns Beija-Flor que chegam aqui em casa. Então a gente tem uma amizade, um carinho muito grande com os Beija-Flores, né? Mas vamos lá, meu amigo, vamos fazer a prece. Aí chegou a Ângela. Ah, meu Deus, chegou. A gente não termina esse programa hoje, não. A Ângela Maria, ó, não pode Olha, a deixar. Ângela, daqui de Curitiba, no bairro Alto, uma querida, ela é do Centro Espírita Nosso Lar em Pinhais, um trabalho belíssimo desse centro também. Nossa, muito bacana. Tem um canal no YouTube, Manda o nosso. telefone dela que eu quero ir. Eu não conheço Pinhais, vou pelo menos conhecer via internet. É, a Pinhais é o quintal da Conferência Estadual Espírita, né? Então, Então, olha aí. Então, me é, manda aí o telefone da Ângela também. tá bom, vou falar com ela. Um abraço, querida. Muito fofa. Então tá, vamos fazer então. Isso, ó, já deixou ali, ó, viu? Bom, vamos fazer a oração então, gente. Nossa, muita gratidão, né? Já dá até para sentir aqui a energia. Então, vamos lá. Nesse momento, sintonizar com as esferas espirituais que nos liga através dessa rede virtual e nos traz essa energia, essa paz, essa harmonia, essa alegria de estarmos falando sobre o trabalho da espiritualidade, que esse trabalho é muito importante nos esclarecimentos, na consolação e principalmente na redenção de muitos irmãos comprometidos, mas que de forma amorosa e que sentem a emoção em cada palavra, em cada, em cada mensagem recebida, as lições de espíritos
que estão trabalhando na seara de Jesus Cristo, fazendo com que cada um de nós possamos abrir nossas consciências e possamos entender que esta é uma das melhores oportunidades que nós temos e que cada um, de sua maneira, pode ser uma semente muito, muito promissora nesse solo fértil no campo do amor, que Deus nos plantou, onde nós podemos florir. Que possamos seguir em frente, de cabeça erguida e de mãos dadas, na caminhada redentora em que nós nos comprometemos antes de retornarmos. Se hoje tem dificuldade, é para que usemos nossa inteligência, nossa emoção, nosso carinho, nosso sentimento e possamos entender que sempre temos um Pai amoroso que nos oferece sempre um sol de um novo dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que belíssima prece. Só poderia vir à cabeça iluminada como a sua, meu amigo Rodney. Esse prazer que você tem de dividir todo esse seu manancial ainda nos trouxe, né, de presente nosso irmão Dineu. E próxima semana, doutora Marlene vai estar aqui, com certeza vai também ser o mesmo brilho. Muito obrigado. Nós voltamos agora, agradecendo a todos vocês. E voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Muito obrigado. Saúde e paz com Jesus de Nazaré para todos que estão aí na audiência. E muito obrigado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Meu débito com você é grande. Vou lhe pagar, mas só daqui umas duas vidas e meias. Porque o que você fez por mim não tem preço nenhum. Muito obrigado, meu irmão. Deus que lhe pague sempre a você e ao nosso querido Dineu. Muito obrigado. Sucesso e paz.